A série que prometeu nos apresentar os personagens dos contos de fadas de uma maneira única, criando suas origens, reimaginando as histórias que são tão queridas pelos amantes de contos de fadas, como a Branca de Neve, Cinderela, Bela e a Fera, entre outras, mas com um diferencial, pois iríamos ver os personagens desses contos vivendo no mundo real, com eletrônicos, carros, mas sempre com a magia que permeia os contos de fadas. Para o primeiro vídeo desse canal, eu quis trazer uma das minhas séries favoritas, que é Once Upon a Time. Ela é a minha segunda série favorita, depois de Doctor Who. E, cara, eu sempre via, sem mentira, eu sempre via os episódios o tempo todo. Então foi, com certeza, a primeira série que eu pensei em trazer para um primeiro vídeo aqui do canal. Eu vou trazer o primeiro episódio completo. Esse vídeo é a parte 1. Então, eu queria trazer a primeira temporada completa. Mas a primeira temporada, ela tem 22 episódios. 22 episódios. Então, só assistir esse vídeo assim, se eu tiver com muita vontade. E caso esse vídeo ele chegue no alcance de pessoas e começarem a me pedir. E, de novo, se eu tiver com vontade, eu faço. É porque é bem grande, gente. Uma temporada, assim, bem grande. E os episódios, eles não são pequenininhos, não. São de mais de 40 minutos de episódio. Então, né? É aquela coisa. Mas eu vou fazer o meu melhor. Pelo menos pra trazer esse primeiro episódio, dar uma contextualizada, apresentar a série. Então, é isso. Para todos que entraram aqui no meu vídeo, muito obrigada. Se quiserem se inscrever, deixar o like, ajudar o canal que tá começando, eu agradeço muito, 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 muito. Então, sem mais delongas, eu sou a Kati e vamos entrar no universo de Once Upon a Time. O primeiro episódio da primeira temporada nos introduz aos personagens da Branca de Neve, Príncipe Encantado, que mais pra frente a gente descobre que o nome é David, e os 7 anões, que estão naquela cena clássica de Branca de Neve, no caixão de... eu não lembro se é vidro ou se é cristal, mas ela é, enfim, acordada pelo Príncipe Encantado. Deixe-me ao menos dizer adeus. Introdução essa da série, que serve pra deixar quem tá assistindo com mais vontade ainda de assistir. Pelo menos se você, igual eu, ama conto de fadas, não tem cena mais clássica, gente, do que a do príncipe... Minha nossa senhora. Do que a do príncipe acordando a princesa com um beijo do amor verdadeiro. Muito bonito, muito clássico de conto de fadas essa cena. Uma vibe bem Disney mesmo. Mas, continuando, a cena logo em seguida muda para o casamento da Branca de Neve. E que, completamente diferente da Disney, onde a rainha tinha caído do precipício, aqui em Once Upon a Time, a gata tá vivinha, gente. Tá mais viva do que nunca. E não satisfeita com a felicidade alheia, ela invade o casamento. Ela literalmente desliza no chão. E, cara... assim, né, gente? Quem tem contato com essa série costuma zoar muitos efeitos especiais. E eu lembro, quando eu era mais nova, eu jurava de pé junto. Eu teimava que os efeitos dessa série... cara, tava ali. Top melhores efeitos já feitos em todos... né, cinematografia. Melhores efeitos em Once Upon a Time. Mas agora vendo a série mais velha, tendo um contexto melhor, sabendo identificar, olhando a Rainha Má deslizando no salão de casamento, cara, fica muito óbvio que é efeito. Sem falar os fundo verde. E essa série usa e abusa de fundo verde. Então, se você não se incomoda com efeitos, não é uma coisa que vai estragar a tua experiência, os efeitos especiais, você vai ver de boa. Se não, você vai notar. Porque é perceptível, é bem claro os efeitos especiais. Mas, continuando a história, nisso que a Rainha Má aparece no casamento, invadindo tudo, ela simplesmente lança uma maldição. Quer dizer, ela fala que vai lançar uma maldição, chamada de Maldição das Trevas, e consiste em mandar todo mundo daquele mundo para uma terra sem magia, que é
o nosso mundo, a nossa realidade. Após isso, a Branca de Neve, preocupadíssima, fica conversando com o Príncipe Encantado, que, como eu disse, o nome dele é David na série. Eles conversam sobre que raio de maldição é essa que a rainha quer lançar, e fica claro que houve um certo período de tempo, uma certa passagem de tempo desde o casamento, porque ali agora a gente vê a Branca grávida. E junto do medo da maldição, agora tá somado o medo do que poderia acontecer com o bebê, né? Eles então decidem visitar, entre aspas, alguém muito poderoso e que tá preso no calabouço do castelo deles. E esse alguém é o Rumpelstiltskin. A Branca e o David, eles vão até onde o Rumple ele está preso, numa cela mágica lá, enfim, todos os negócios pra deixar ele preso, porque ele é descrito na série como um personagem muito poderoso. Eu acho que ele é o personagem mais poderoso da série. Eu acho, eu não lembro. Eu acho que não. Deve ter mais. Não lembro. Então, pra prender ele lá, tinha todos uns Bregon Johnson ali na cela e ele não podia sair de lá. Enfim, quando eles chegam pra falar com o Rumpelstiltskin, ele faz um acordo. E eu adoro que o personagem ele não perdeu a essência. Tipo, por exemplo, o Rumpelstiltskin do Shrek tinha esse conhecimento de que ele queria algo em troca nos acordos que ele fazia. Só que eram coisas muito grandes. Por exemplo, ele pede o reino de tanto distante pra rainha e pro rei lá da mãe da Fiona. Pro Shrek, ele pede um dia da vida dele, que é o dia da infância lá, do antes dele nascer. Só que o Rumple, do conto original, ele pede coisa aleatória. Entendeu? E o Rumple da série, ele continua seguindo nesse mesmo esquema, de pedir coisa aleatória que para outros personagens não faz o mínimo de sentido ele tá pedindo, mas ele pede. Como, por exemplo, esse acordo que ele faz agora com a Branca de Neve e o David era de que ele falaria sobre o que a rainha vai lançar no reino e como derrotar. Em troca, eles falariam o nome do bebê que estava para nascer. Nisso, ele revela tudo. Ele fala como derrotar, que o único que poderia quebrar essa maldição seria o bebê da Branca de Neve. E, em troca, a Branca, ela fala o nome do bebê, que é Emma. Desse serzinho crescendo dentro de você. Da próxima vez eu corto fora. O bebê é nossa única esperança. E essa Emma seria a garota da profecia, a salvadora, que é como todo mundo chama ela no decorrer da série inteira. O episódio continua agora com o David e a Branca num tipo de salão de reuniões conversando sobre a maldição da rainha junto com os 7 anões e uma galera. Eles são importantes? São, mas eu não vou me aprofundar sobre eles agora. O que importa é, eles estão super preocupados sobre a Emma, porque ela vai ser a salvadora de todos, mas quem vai salvar ela? Já que ela era uma bebê, que ainda não tinha nascido, e a maldição ela estava vindo, né? Então que aparece a Fada Azul. Sim, a Fada Azul do conto do Pinóquio. Ela aparece trazendo com ela uma grande árvore e ela explica que aquela árvore poderia levar alguém para um outro mundo se ela fosse esculpida como um armário. E alguém entrasse nele e essa pessoa ela iria para outro lugar e ficaria a salvo da maldição da rainha. Mas com um porém, a árvore ela não tinha magia para levar mais de uma pessoa. Então, como a salvadora, a Emma ainda estava na barriga da Branca, fica decidido que a Branca vai entrar na árvore e se salvar. E ela ficaria ali encarregada de ensinar a Emma para quando ela completasse 28 anos, a bebê que até aquele ponto já seria uma adulta, iria até onde todos estavam, presos pela magia da rainha, e quebraria a maldição, salvando todo mundo, se tornando a salvadora. Bom, até aí tudo bem, né? Tipo, eles acharam um modo de quebrar a maldição, de certa forma, a Branca ia cuidar da bebê, tudo certo, né? Claro que não, né? Chega o fatídico dia, tudo que tinha pra dar errado começa a dar errado, a Branca de Neve começa a entrar em trabalho de parto, e pra piorar a situação, a maldição tá vindo, e os guardas da rainha invadem o castelo da Branca com tudo. E nesse momento que a árvore / armário fica pronto, só que é aquela coisa, fica pronto? Fica.
né? Mas a Branca de Neve já tá no trabalho de parto, a bebê já tá pra sair, entendeu? A Emma nasce. Mas no armário só cabe um. Nosso plano deu errado. É então o que eu considero, pelo menos, uma das melhores cenas da série inteira. Uma das melhores cenas, que é quando a bebê nasce, a Branca, ela tá ali segurando a bebê, completamente desolada, coitada. O David, os dois conversam, o David, ele pega a neném, ele pega a Emma, ele sai com ela nos braços, lutando contra os guardas que apareciam no caminho. Enfim, eles lutando com uma bebê nos braços. É impossível, mas a gente ignora. Ignora. A cena é bonita. Eu gosto dessa cena, eu me emociono. Por quê? Por que eu me emociono? Eu sou uma pessoa muito emotiva. Então eu vejo um pai fazendo de tudo, lutando contra vilão, lutando contra soldado, lá com a espada, em briga de espada, para proteger a própria filha dele, para poder dar uma melhor chance para a filha dele. Não se mete com criança, não! Vagabunda! Me processa! Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Então, quando ele chega no local, ele consegue finalmente colocar a Emma no armáriozinho. Nisso, no que ele tinha lutado antes com os guardas, ele estava ferido. Ele consegue fechar as portas do armário. Nisso, a Emma já tá... Ela já fugiu, né? Ela já fez o transporte. Eu acho muito bonitinho, que eu não tinha reparado no começo, que ele chora quando ele coloca a Emma no armário. Ele chora. Eu não tinha reparado. Vendo a série pra poder fazer esse vídeo, eu reparei. Ele chora, o bichinho. Eu tava quase chorando junto. Enfim. Mas no processo, quando ele finalmente coloca a Emma pra ser transportada pra esse outro mundo, ele acaba sendo ferido. Infelizmente, ele acaba indo de Vasco. Ele é ferido e não resiste, gente. Infelizmente. 1 minuto de silêncio pro David, que foi o nosso herói que salvou a Emma. Brincadeira. Na verdade, a gente não sabe o que foi que aconteceu com ele de fato. Ele tá ali, desmaiado, né? Se ele realmente desfalece, a gente não sabe, não mostra. Dá a entender que sim, que ele, né? Não está mais entre nós. Então, a Branca, ela aparece, ela vê o David desacordado, ferido no chão, ela tenta acordar ele com um beijo de amor verdadeiro. Assim, não faz o mínimo de sentido. A Branca vendo o David ali, caído no chão. E, cara, eu adoro a Branca, de verdade. Mas não é possível que ela viu o cara apagado com uma ferida de espada. Não foi ferida de faquinha. Não foi de tesoura sem ponta. Foi de uma espada. Não é possível que ela viu o David naquele estado, caído no chão, e achou que um beijo ia acordar aquele homem, gente. Não é possível. Mas enfim, a rainha, ela aparece, né, toda poderosona, zombando da Branca de Neve, falando que o único final feliz vai ser o dela. Só que aquela coisa, até aquele ponto, a Emma já tinha atravessado pro outro mundo, entendeu? Então fica o mistério. O que vai acontecer agora? Aí fica ali, o David ele está realmente morto? O que vai acontecer? A Branca, quer dizer, a Emma, ela passou para o outro mundo? Na verdade, a gente meio que já sabe o que aconteceu na maioria das coisas. Porque eu decidi contar a história dessa maneira. Primeiro os acontecimentos pré-maldição, para explicar melhor o que é toda a história, do porquê os personagens dos contos de fadas, eles estão no, entre aspas, nosso mundo. Mas no episódio em si, não acontece assim. Tipo, o episódio começa na Floresta Encantada, de fato, e depois corta pra Emma já adulta e nos apresenta a história dela. E os episódios todos, ou pelo menos a maioria, na série, segue essa estrutura. Há cenas mostrando os personagens no período pré-maldição, na Floresta Encantada, e outras cenas mostrando eles no nosso mundo. Tudo misturado mesmo. Normalmente, o que tá acontecendo no mundo fora conto de fadas, no mundo sem magia, ele está relacionado de alguma maneira ao mundo da Floresta Encantada. Bom,
Mas, pra contar o resto da história, a Emma chegando em Storybrooke, que é o nome da cidade onde os personagens foram parar, eu decidi que eu vou cortar e que eu vou contar em um outro vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para postar esse segundo vídeo. Talvez, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, agora, o outro já tenha saído. Mas então é isso, gente, o primeiro vídeo desse canal. Que venham muitos outros no futuro para os que clicaram aqui. Muito obrigada. Se quiserem ajudar curtindo, comentando ou compartilhando para um amigo que você acha que vai gostar ou gosta dessa série, vai ser muito legal. Vou gostar muito. E mais uma vez, eu sou a Kat e nos vemos nos próximos vídeos. Muito beijinho, muito beijinho.